Pessoal, Javier Milei conseguiu de novo, agora matéria de inflação. O índice de inflação mensal da Argentina em abril caiu mais uma vez, atingiu 8,8%. Sim, ficou abaixo dos 2 dígitos finalmente, algo que já estava sendo esperado, mas que representa, inclusive, embora o otimismo do mercado tenha aumentado cada vez mais, com base nos resultados que estão sendo apresentados, ainda assim foi um resultado melhor do que o mercado projetava. Uma coisa impressionante, que é o 4º mês consecutivo em que o Javier Milei consegue desacelerar a inflação, uma tendência que parece que realmente veio para ficar. Vamos dar uma olhada nesses dados, nesses números, nessas informações, entender aí, a gente já sabe, é claro, mas é sempre bom lembrar, é sempre bom dar publicidade forte para as boas medidas econômicas do Javier Milei lá na Argentina. Isso pode ajudar a gente aqui no Brasil no futuro próximo, né? Mas antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, conforme eu adiantei, pelo 4º mês seguido, a taxa de inflação da Argentina caiu, né? Então, vamos esclarecer duas coisas. Primeiro, sempre falo isso, mas é importante, inflação é o aumento da base monetária, é o governo imprimindo dinheiro, atirando esse dinheiro na economia. E isso que é a inflação, a expansão da base monetária, não é? O aumento de preços é apenas a consequência mais visível, mais perceptível de uma inflação que já aconteceu antes, né? Mas, de forma geral, os jornais, a mídia, o próprio Estado mede a inflação sendo aumento de preços. Então, eu vou usar esse termo daqui em diante, mas já registrando que é incorreto. Então, estamos falando aqui de variação de preços de forma geral na economia. Índices de inflação contemplam uma cesta de produtos que tem um peso diferente na composição do valor total e tudo mais, né? E outro ponto é o seguinte, embora a inflação de abril seja menor do que a de março, isso não significa queda de preços. Significa que os preços continuam subindo, só que num ímpeto menor, num ritmo menor. Então, ainda temos preços subindo mensalmente, né? E se a gente para pensar, 8,8% de inflação para um mês é uma coisa terrível ainda. Se nós tivermos uma inflação dessa agora em 2024, por exemplo, no Brasil, no ano, 8,8% é uma hecatombe. O pessoal vai tirar dinheiro do Brasil, todo mundo vai ficar com medo porque seria uma deterioração muito grande do nosso cenário. Mas a Argentina está tão destruída do ponto de vista econômico, o país que o Javier Milei pegou é uma terra tão arrasada que um número desse aqui é comemorado, um número mensal desse aqui, né? Representa uma desaceleração de 2,2 ponto percentual em relação a março, que eu acho que, vou olhar os números aqui com mais calma, né? Mas eu acho que foi uma redução ainda maior do que entre fevereiro e março, né? Vamos olhar aqui então os dados divulgados pelo INDEC, que é o IBGE lá da Argentina e tudo mais, divulgados hoje, dia 14 de maio, dia que eu gravo este vídeo. Então você pode ver aqui o grande problema que foi a inflação argentina. Vamos colocar aí de setembro para frente, né? Ah, mas ela estava controladinha aqui nos meses anteriores, né? Primeiro que 6% ao mês não é uma inflação controlada, né? Se o Brasil bater 6% no ano, ele vai ter violado terrivelmente a sua meta de inflação, né? Mas eu já vou chegar nessa explicação aqui. Mas olha só, Javier Milei assumiu a presidência da República lá em janeiro, em dezembro, dia 10 de dezembro. Então, essa inflação de dezembro é meio a meio Milei e o Alberto Fernandes, chegou a 25,5% em apenas um mês. Isso caiu para 21%, se eu não me engano, aqui em janeiro, para 13% em fevereiro, para 11% em março e agora 8,8%. Então veja que o patamar aqui já é inferior ao final do governo do Alberto Fernandes, quando a inflação deu uma galopada violenta aqui, né? E é uma reversão muito boa, impressionante, eu diria, de um cenário inicial que o Javier Milei herdou do governo
anterior aí. E é uma tendência de queda, isso aqui é importante ser frisado. A tendência deu uma desacelerada, né? Não está seguindo o gráfico como estava aqui e tudo mais. Não tem como, isso aqui é percentual, é importante frisar isso. Percentual engana do ponto de vista gráfico também. Quando você tem um crescimento muito grande da inflação igual você teve aqui, é difícil você ter um crescimento maior depois. A tendência é mesmo uma redução muito íngreme, conforme nós vimos, se a economia estiver bem balanceada por bons caminhos. E a tendência, portanto, é que esse índice vá sendo reduzido, não aqui despencou para 0, não, vai caindo para 6, para 5, alguma coisa, de uma forma assim contida até se estabilizar bem, né? Então, isso aqui engana um pouco, porque estamos falando aqui, volto a dizer, do aumento de preços na economia, né? Então, um gráfico aqui caindo não significa preços caindo, significa preços subindo de uma forma mais lenta. Se o gráfico passar dessa linha aqui, né, e mais para baixo dessa linha, aí sim falaremos de deflação, de queda de preços de forma geral, né? Então, setores de habitação aqui tiveram um grande aumento, comunicação e outros também, mas outros setores tiveram aí uma compensação nesse cenário. O acumulado da inflação argentina bateu 289,4% no mês de abril. Isso aqui é o maior patamar desde fevereiro de 1991, né? Mas é uma alta muito sutil em relação ao mês de março. Isso estava subindo muito aqui no período de transição do governo, agora subiu só um pouquinho e a tendência é que isso aqui comece a se reverter em breve, porque é um acumulado de 12 meses. Então, meses mais altos estão sendo acumulados aqui nesse período, vai chegar um momento em que eles vão ficar de fora dessa contagem e esse índice de 200%, 300% vai cair bruscamente, provavelmente abaixo dos 3 dígitos, o que seria excelente, sem dúvidas, para a Argentina. E não vai demorar muito para chegar a esse cenário, não. Então, mais uma vez, isso aqui é algo que tem que ser reconhecido como mais um resultado positivo da gestão do Javier Milei do ponto de vista econômico. Ele precisa ser parabenizado, sem dúvidas, por esse resultado. E também a sua equipe econômica e o povo argentino que está aguentando esse período de transição com fibra, com garra. E é preciso lembrar sempre que todo esse problema inflacionário é devido ao governo anterior, que foi o governo que imprimiu dinheiro. Javier Milei não está imprimindo dinheiro, tanto que ele está com superávit, ou seja, está arrecadando mais do que gasta. Isso é fundamental para manter as contas estabilizadas e resolver o problema da própria inflação. Não é por outro motivo que a inflação está caindo de forma considerável, né? Então, o governo anterior, o próprio Milei revelou isso, o governo anterior imprimiu o equivalente a 20% do PIB do país em moeda nova, acrescentou a base monetária desse valor todo. Então, Javier Milei pegou o governo numa situação em que havia uma base monetária extremamente represada por conta de subsídios dados a empresas para manter os preços no mesmo patamar, né? As empresas ganhavam dinheiro do governo para vender produtos mais baratos do que eles deveriam ser vendidos. E esses subsídios, obviamente, eram bancados com dinheiro impresso do nada. Então isso retroalimentava o problema, ampliando de uma forma quase que insustentável, mais do que insustentável, né? A bola de neve inflacionária na Argentina. O que o Milei fez neste momento que ele chegou na presidência da República foi liberar todos os preços para que houvesse a estabilização realmente no novo patamar monetário, que foi essa grana toda impressa pelo governo anterior. Logo de cara, então, nós tivemos isso aqui, esse aumento brutal dos preços na economia, que nada mais é do que um ajuste daquilo que já estava feito, daquela base monetária que já havia sido impressa, só não havia ainda sido repassada para os preços. Milei liberou isso e parou de imprimir dinheiro, porque em algum momento, que não vai demorar pelo andar da carruagem, os preços vão se estabilizar num patamar mais alto, né? Que aí vão, de fato, fazer toda aquela questão da adequação ao tanto de dinheiro que existe hoje na economia argentina. Então, isso vai acontecer em algum momento e vai ser muito bom, vai ser um resultado muito positivo, sem dúvidas, né? E
De fato, o Javier Milei teve coragem também, para além de liberar o valor aí dos preços de forma geral, uma medida extremamente impopular, como a gente pode imaginar. Além disso, Javier Milei teve coragem, né? Teve culhões para mandar imprimir a nota de 10 mil pesos que o governo anterior chegou a cogitar, mas não teve coragem de lançar no mercado. Por quê? Porque lançar essa nota é celebrar a própria ineficiência monetária. O Javier Milei sabe que esse problema não é dele, é culpa do governo anterior, então ele vai circular essa nota sem problema para facilitar o comércio local. É um estorvo você ter que pagar preços muito altos com notas muito pequenas, isso aí acaba atrapalhando o dia a dia das pessoas aí e tudo mais. Vai começar a circular no momento em que 10 mil pesos equivalem a R$57, uma moeda extremamente desvalorizada, sem dúvidas, mas que caminha para uma estabilização, porque Javier Milei conseguiu pelo 4º mês consecutivo, o cara realmente é diferenciado, uma inflação em contínua queda, né? Em decréscimo constante, e vai se estabilizar em algum momento no futuro, num futuro não muito distante. Mas o que você achou desses dados, desses números? Dessa nova notícia positiva a respeito da Argentina? Ficou com invejinha do presidente de lá? Deixe nos comentários, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!